Após o bom andamento da reforma da Previdência no Congresso Nacional, o próximo tema que irá dominar o noticiário geral no Brasil é a reforma tributária. A carga tributária no Brasil é vista por todos e aí independe do espectro ideológico do nosso interlocutor como muito elevada. E o que fazer para remediar isso? Responder essa pergunta é uma das missões do atual governo. Por isso, já são duas as propostas de emenda constitucional, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal, que buscam a aprovação da reforma tributária. Porém, muitas dúvidas ainda restam ao contribuinte. E para sanar alguma dessas dúvidas, trouxemos o advogado Daniel Pascoaloto, que preside a Comissão de Assuntos Tributários da OAB Sul-Mato-Grossense. Seja bem-vindo, Daniel. Paulo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui na casa falando a vocês. Então, para falar sobre a reforma da tributária, a gente já começa com um problema, porque são duas as propostas, né? Em que estágio cada uma delas se encontram, no que elas se diferem e no que elas se aproximam? Paulo, basicamente, elas são muito semelhantes, por assim dizer. A PEC 45, que está no Congresso, na Câmara, dos Deputados, está um pouco mais avançada. Ela já passou do primeiro estágio, que é a tramitação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, já está sendo debatida e tramitada, por assim dizer, numa comissão especial criada para tratar da matéria. Então a gente já sabe que ela é constitucional. Deve ser constitucional, uma vez que já passou pela CCJ, diferentemente da proposta que está em trâmite no Senado Federal. É a PEC 110. Isso, essa ainda não passou pela CCJ, ela está sendo debatida e tramitada ainda lá, não foi para a comissão especial ainda. E quais são os principais impostos e tributos que serão afetados caso uma dessas seja aprovada? Eu diria que, como são semelhantes, elas basicamente estão ligadas intrinsecamente aos tributos incidentes sobre as relações de consumo. Perfeito. Que são os tributos que incidem sobre bens e serviços. Quer dizer, então, que é justificável uma das críticas que a reforma tem sofrido. Essas duas propostas, aliás, elas excluíram a tributação na renda. Isso, a tributação na renda não vem contemplada sobre essas duas propostas. Na verdade, há uma terceira proposta que a equipe de governo, liderada pelo secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, ele quer apresentar, mas isso ainda são ilações, não tem nada de concreto. Essa sim, vai atacar o imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física, que é diminuir as faixas, as alíquotas. Então, assim, mas ainda são ilações, como dito, nada de concreto ainda, diferentemente das outras duas que estão no Congresso. Perfeito. Voltando à reforma mais concreta que a gente tem hoje, serão afetados os impostos, além dos federais, os estaduais e os municipais, né? Como que fica a situação do contribuinte? Para quem que ele deve recolher esse imposto, caso seja aprovado? Então, para toda reforma, ela tem uma regra de transição e não seria diferente na tributária. Perfeito. Essa regra de transição, ela da proposta da 45, ela se daria em 10 anos de transição. É um longo período, não? É um longo período, dois anos apenas, os primeiros, de teste, por assim dizer, para ver como é que isso é feito, como é que atingiria de fato o contribuinte. E depois desses 2 anos, ela vai paulatinamente aumentando a alíquota do IBS, que é o tributo que substituirá todos os demais. Imposto sobre bens e serviços. Bens e serviços, exato. Essa alíquota vai aumentando progressivamente durante os anos, durante 8 anos, até que só ela baste. E os demais tributos que hoje estão vigentes, eles vão reduzindo também na mesma proporção do que o IBS vai aumentando, até que finalmente só resta o IBS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS terminem de vez. Isso, como eu te disse, se dará em 10 anos. E como que o mercado tem reagido às movimentações políticas sobre o tema? O senhor também atua com gestão empresarial e gestão tributária. Os clientes de todos os setores produtivos estão preocupados, estão ansiosos, esperançosos? Com certeza, Paulo. Como você bem disse, a reforma tributária será a próxima pauta dos nossos noticiários, mas não só. Ela já está sendo debatida, inclusive, em rodas de conversas informais nas empresas. É algo que toca a todos, não só os empresários. Tem tirado o sono de muito contador. De muita gente, de muito contador e muito empresário. Certo. Mas, de certa forma, ela tem sido recebida, como eu posso dizer, bem pela sociedade em geral. Tem sido bem aceito. Isso, porque tem sido propagado, difundido esse tema de que ela está simplificando nosso sistema tributário atual. Além de tudo, esses 10 anos de transição daria tempo, daria mais tempo para o contribuinte se adaptar. Já houveram outras propostas de reforma tributária, mas que não com um tempo de transição tão longo quanto esse. Traria aquela segurança jurídica para o empresário. Isso, para adaptação, para ver como eu te disse, no começo, os 2 primeiros anos seriam só de testes.
Então, assim, é algo que daria mais segurança jurídica, com certeza. Partindo um pouco agora fora do setor produtivo, como que o contribuinte individual pode ser afetado com essa reforma? Ele deve ficar preocupado? Paulo, toda reforma, eu diria que ela gera esse temor de que vamos pagar mais tributo. Basicamente é o que tem se ouvido por aí. Se vai haver uma efetiva redução da carga tributária. E a gente pode afirmar que categoricamente não. A reforma ela não trata de diminuição em essência de qualquer tributo, mas tão somente uma simplificação. Tanto das competências tributárias como de quais outros aspectos? Então, essa, digamos, simplificação, você pegar 5 tributos ou 7, como na reforma do Senado, e colocar em um só, isso vai reduzir muito o custo das empresas. A gente já teve uma experiência de sucesso com isso no Brasil, que foi o Simples, né? Isso, Simples Nacional. No que isso se aproximaria do Simples? Olha, como eu te disse, essa simplificação vai trazer com que empresas que hoje, empresas de médio e grande porte, gastem muito com pessoal específico para cada tributo. Tem empresas hoje que têm um corpo de funcionários que só tratam de ICMS, outros de PIS e COFINS, outros dos demais tributos federais, outros de ISS numa escala, como falando de contribuintes municipais. Certo. Então, ou seja, a empresa ela vai economizar em pessoal e em tempo com essa reforma tributária. Folha de pagamento, e recursos humanos. Isso, em tese, pode impactar o preço final, sim, e chegar nas prateleiras desses bens e serviços que estão sendo praticados no mercado. Mas, em tese, ou as empresas podem optar por só melhorar as margens de lucro. Então, é algo que a gente vai ver no decorrer do tempo. Mas o que pode diminuir para o consumidor ou para o cidadão comum, por assim dizer, seria isso, uma redução, uma simplificação dos tributos, uma redução das empresas com gasto e tempo em compliance tributário, e isso pode vir a reverter no preço final dos bens e dos serviços. Nós voltamos já já, você deve ficar de olho porque no próximo bloco vamos falar sobre a CPMF. Será que ela volta? Voltamos com o Ponto de Vista e o nosso convidado de hoje, Daniel Pascoaloto, falando sobre reforma tributária. Como a gente tinha falado no bloco anterior, a nossa preocupação com o contribuinte individual, um dos temas que tem sido mais explorados pela mídia nesse debate é a CPMF. Ela há de voltar? Paulo, dentro desse contexto geral da reforma tributária, além das 2 propostas que a gente tratou mais aqui, que já estão em tramitação no Congresso, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado, tem uma reforma que vai ser apresentada pela equipe de governo liderada pelo superintendente da Receita Federal, secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra. Essa proposta ainda não foi apresentada, nós não conhecemos qual será a redação, mas tem se falado que nela há um tributo novo que seria criado, que ele vai incidir sobre operações financeiras. Ele guarda muita semelhança com a CPMF, a bendita CPMF. E dentro desse contexto, que o governo tem alegado essa volta, ou não volta da CPMF, é para substituir aquela contribuição do INSS sobre a folha de pagamento. Essa proposta do governo federal, de criação desse tributo que vai incidir sobre operações financeiras, eles alegam que ela será substitutiva à contribuição previdenciária incidente em folha, que já foi feito no governo anterior, que era algo chamado de desoneração da folha. Então, em tese, extinguiria-se essa contribuição incidente sobre a folha de pagamento, os 20% patronal, e em seu lugar entraria esse novo tributo, que é a tributação das operações financeiras. Mas o Congresso Nacional, na pessoa do Rodrigo Maia, do seu presidente, e o próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, tem visto com maus olhos esse chamado retorno da CPMF. Porque apesar do Marcos Cintra dizer que não é a volta da CPMF, porque ela era temporária, enfim, esse novo tributo ele estaria vindo em substituição a um outro, ela guarda muita semelhança. Também nasceu como temporária. Exato. Então, basicamente, o que temos isso é hoje. Dentro desse contexto da proposta do governo, fala-se sim numa tributação de operações financeiras, mas não tem nada de concreto ainda e o Congresso Nacional é veementemente contra. Daniel, e de tudo isso que a gente falou, caso a reforma da Previdência fosse aprovada hoje, a partir de quando ela ia começar a valer? Olha, Paulo, se fosse aprovada hoje, 2019, eu conseguiria te antecipar que ela pode passar a valer a partir de 2020. A partir de 2020. A partir de 2020, tendo em vista a regra constitucional tributária, o princípio da anterioridade.
Eu entendo que é uma criação do novo tributo chamado IBS, ele só poderia se dando neste ano, ele só poderia ser cobrado, exigido a partir do próximo ano fiscal, que seria no ano 2020. Então dá tempo de todo mundo se programar e tomar conhecimento de como que vai ser a execução desses tributos, não? Exatamente. Esse, inclusive, é o intuito desse princípio constitucional, não pegar o contribuinte de surpresa, né, por assim dizer. Daniel, e para finalizar a nossa conversa, quais são os principais pontos positivos dessa reforma? Como que o Brasil vai se situar aí no cenário tributário em breve? Eu diria que como positivo a simplificação da vida do empresário em geral e a aproximação das regras tributárias, sobretudo sobre os tributos sobre consumo, que incidem sobre o consumo, uma aproximação do que se é praticado em países da OCDE, por exemplo, ou próprios Estados Unidos, ou países europeus. Nós vamos estar falando uma língua comum com o resto do mundo em questões tributárias. Isso aí facilitaria exatamente acordos comerciais de alguma forma? Não tenha dúvida. E o próprio investimento estrangeiro no país seria algo mais claro, por assim dizer, para essas empresas que tendem a investir no país entenderem um sistema tão complexo como o nosso atual. Daniel, eu acho que, assim como eu, todos esperam que, caso aprovada, essa reforma seja benéfica ao Brasil, como você bem disse agora. Esse foi o ponto de vista de hoje. Nós abordamos a reforma tributária com Daniel Pascoaloto, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Mato Grosso do Sul. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e se perdeu o programa, não se preocupe. Você pode assistir a qualquer momento pelo nosso YouTube. É só procurar lá TV Assembleia MS. Os outros canais de mídias sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul estão passando no vídeo nesse exato momento. Nos vemos numa próxima. Até lá!